É possível utilizar a inteligência artificial e a simulação computacional para validar os tempos operacionais de uma UPA? É possível usar os dados coletados para auxiliar no planejamento e performance dessas UPAs? Conheça o modelo de simulação computacional que está em desenvolvimento para o projeto Lean na UPA 24 horas e entenda como isso pode revolucionar a saúde. Podemos ver aqui, então, a lógica computacional do modelo, né, que busca representar uma UPA que foi considerada aqui no nosso projeto, né, uma UPA localizada no estado de São Paulo, onde nós temos todo o procedimento desde a chegada do paciente, ele esperando na recepção, passando aqui pela triagem, né, aguardando nas filas para que ele possa ir direto aos consultórios, né, então ele vai poder ser alocado para o clínico, ortopedia, pediatria, bem como emergência, né, no caso de uma simulação do Fast Track, todo o atendimento aqui do paciente, posteriormente o seu encaminhamento para exames como raio-x, soroterapia, bem como caminha até a área de observação, onde o paciente aguarda para observação, bem como ele pode realizar aqui os seus exames, depois obtém a alta médica e se retira do sistema. Então, basicamente, essa daqui é a lógica computacional que está por trás, né, do modelo de simulação, com todos os tempos medidos que são imputados aqui para realizar uma simulação. Então, aqui a gente vê que nós vamos fazer uma simulação agora num cenário em que nós temos um cenário hipotético de uma UPA atendendo vários pacientes. Nesse caso aqui, nós estamos colocando 100 pacientes, que já seria um limite superior para que vocês possam ver rapidamente o funcionamento aqui do modelo de simulação. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês agora, né, o respectivo funcionamento do modelo, para que vocês possam ver, então, como que se dá uma simulação computacional de uma UPA que foi utilizada aqui como modelo. Então, aqui nós podemos ver toda a etapa de recepção, chegada aqui do paciente, né? Aqui ele passa pelo primeiro atendimento na recepção, posteriormente ele vai para a área de triagem, depois espera aqui o atendimento médico e nos consultórios, ele pode ser encaminhado para raio-x, pode ser encaminhado para a área de exame, para a soroterapia, bem como para a área de observação, depois ele se retira, então, do sistema. Então, a gente já começa a ver, né, em função da distribuição horária de chegada, pacientes que já estão sendo alocados aqui, basicamente, para a soroterapia, né, e o modelo, naturalmente, ele está numa velocidade um pouquinho rápida, então, alguns processos a gente não consegue ver muito bem, por causa em função da própria animação, mas aqui eu consigo apresentar para vocês. Então, esse aqui já foi atendido pelo clínico, aguardando aqui, né? Então, agora o paciente já foi deslocado para a soroterapia, para o seu atendimento de soroterapia. Aqui, algum paciente que eventualmente venha passar pelo raio-x aqui também já está disponível. Esses pacientes aguardam aqui pela soroterapia, né? Aqui nós já temos pacientes aguardando para os procedimentos posteriores, há uma espera em fila, que nós estamos vendo aqui, eles vão ocupando os leitos aqui, por exemplo, para soroterapia, né? Então, a gente observa o modelo vai funcionando, eles vão sendo atendidos, enfermeiras vão participando do processo, né, como um todo. E aqui a gente vê o paciente na triagem. Uma vez que o paciente sai da triagem, depois ele vai aguardar aqui na área do médico. Uma vez que ele passa pelo atendimento médico, né, ele se desloca para um dos locais aonde ele deve ser atendido. Então, esse é um modelo computacional 3D. Né, a gente observa todo o fluxo aqui de operação da UPA, né? Passando pela triagem, o paciente vem, passa pelo clínico, daqui ele se desloca, se ele precisa depois passar por um outro exame, no seu retorno de volta aqui para o atendimento dos médicos, né? E aqui a gente pode ver os pacientes também que já estão aqui na área de recepção, sendo atendidos, né? Cada um deles tem um tempo específico de atendimento, isso é um tempo estatístico, né? Porque foi medido nos dados, então cada paciente tem um sorteio aleatório dos tempos. Aqui é uma simulação que está a velocidade 4 vezes mais rápida, né, do que foi medido. Esses tempos aqui são em minutos. E a gente pode observar também aqui os pacientes que estão aguardando na observação. Tá? Quando termina, então, o seu tempo de observação, esses pacientes, então, recebem a alta, recebem a visita médica, recebem a alta, e então eles se deslocam para a saída do sistema. Então, esse paciente aqui, por exemplo, já deu o seu tempo, ele saiu, e o modelo busca representar, então, essa realidade
do dia a dia, né, de uma UPA, que vai determinar, então, para a gente qual é a capacidade de atendimento desse sistema após o seu processamento de um dia inteiro de recepção de pacientes no sistema. Naturalmente, o modelo também nos permite que nós possamos, enquanto a simulação vai acontecendo, a gente já consegue ver aqui alguns indicadores, por exemplo, de pacientes atendidos, né? Então, nós estamos ainda no primeiro dia da simulação, com 13 horas, começou às 0 horas, então é um sistema que roda 24 horas por dia, e a gente vê a quantidade de pacientes que estão no sistema, né? A gente consegue ver aqui os pacientes que estão no sistema. Conseguimos ver também os indicadores de utilização dos recursos, como os recursos estão sendo utilizados, né? Então, por exemplo, fila de espera na recepção. Então, a gente vai ver que aqui nós temos pacientes na fila de espera com recepção e eles vão alocando os assentos aqui que estão disponíveis, por isso que a gente consegue medir a taxa de ocupação, e pacientes que estão aguardando aqui para passar pela triagem, como a gente viu aqui eles passando pela triagem, né? E, naturalmente, a gente também consegue medir a utilização desses recursos, como que esses recursos aqui estão sendo utilizados hora a hora, né? Então, o modelo permite a gente fazer essa avaliação para que depois possamos comparar com os resultados finais da nossa simulação. Então, nós já pegamos aqui um cenário bem crítico, né, para que vocês possam ver esse funcionamento aqui do modelo, onde a gente começa a ver pontos de formação de fila, onde a gente tem eventualmente gargalo, porque a demanda é muito alta para a quantidade de recursos que a gente tem disponível, e basicamente era isso mesmo que a gente queria mostrar, que o modelo é capaz de representar a realidade, né? Observe que chegamos num momento que todos os leitos aqui da área de observação ele está ocupado. Temos, né, pacientes aguardando aqui na recepção, passando pela triagem, e já se deslocando aqui para atendimento médico, né? E posteriormente a gente pode acompanhar também aqui por essa simulação, em que nós temos aí os pacientes que já estão todos na soroterapia aguardando, como são fluxos muito grandes de pacientes, a gente tem uma espera de pacientes aqui para utilizar aqui ou soroterapia ou para passar também pelo raio-x. Então, uma vez que a gente já entendeu basicamente o funcionamento do modelo, eu vou adiantar aqui a simulação agora, para que a gente possa ter o resultado final, assim é o término, e a gente possa, então, verificar como que o modelo, né, ele vai rodando aqui, a gente pode observar aqui por esse indicador, os tempos, conforme ele vai correndo os tempos até chegar ao dia 27/3, que é quando encerra essa simulação aqui. Como o nosso sistema ele é um sistema com cenário bem ocupado, bem gargalado, né, eventualmente a gente pode ter alguma espera, mas a gente observa aqui nesse run speed, nós estamos rodando agora na velocidade máxima, ou seja, colocamos um modelo para uma simulação rápida, né, para que a gente possa depois atualizar todos esses resultados aqui ao término da simulação. Então, a gente vai observar que, basicamente, né, nós vamos ter ao sistema, ao término da simulação, a quantidade de pacientes que ficaram aqui no sistema, né, o tempo médio de permanência aqui do paciente no sistema, esse tempo médio aqui em minutos, e aqui ó, a gente vai ver agora os resultados sendo atualizados. E nós já vimos que ele conseguiu atender, nesse cenário, 200 pacientes, né, com um tempo médio de permanência aqui de 997 minutos. Esse é o cenário com 70 pacientes, né? E a gente consegue ver também aqui o estado dos recursos, né? O que nós mais utilizamos na simulação. A gente observa que, depois do atendimento médico, né, os outros recursos, então, fila de espera para raio-x, fila de espera para soroterapia, mesa do raio-x, né, sala de soroterapia, né, os exames aqui, na verdade, a gente pegou pelos dados a distribuição dos pacientes que precisam fazer exame, e a sala de observação, a gente observa que esses aqui são os recursos mais críticos, mais utilizados, né? Então, num caso de 70 pacientes por dia. E também a gente consegue observar, né, qual é a fila do consultório, né, as filas de ocupação aqui dos consultórios, em função das assentos disponíveis, bem como, né, do raio-x, das filas de espera, onde é que nós tivemos maior concentração de esperas em fila. Observe que a gente já está com 76% a 100% de ocupação desses recursos, né? E aqui, por fim, a gente consegue ter uma análise global, com o modelo da utilização de todos os trabalhadores disponíveis, né, em função do clínico, ortopedia, da pediatria, outros atendimentos, né, recepcionistas, enfermeiro de triagem, enfermeiro de raio-x, enfermeiro de soroterapia, enfermeiro de observação. Aí a gente consegue ter as distribuições das ocupações por cenário aqui que foi simulado. Então, a partir disso, a gente pode comparar
O resultado, imaginamos aqui e verificamos que nós teríamos condições de atender 200 pacientes por dia, o que mostra, então, a robustez do modelo para que vocês possam, eventualmente, utilizá-lo para um dimensionamento do sistema, validação, né, dos recursos que ali estão sendo disponíveis, a gente poder testar um layout, alguma coisa parecida. Então, o modelo de simulação computacional ele permite nos chegar a esses resultados. Então, de uma maneira bem breve aqui, nós procuramos trazer para vocês quais foram os resultados obtidos na simulação com o desenvolvimento desse modelo, de modo a nos auxiliar aqui no projeto que é coordenado pelo professor Robson Calado, em que nós temos a oportunidade de fazer parte. Então, nós gostaríamos muito de agradecer ao Ministério da Saúde pela oportunidade e podemos aqui usar, né, desse conhecimento para que a gente possa, então, melhorar os processos e entregar uma ferramenta que pode ser útil aqui para o nosso projeto. Muito obrigado.